O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto que garantia recursos do governo para as organizações da sociedade civil durante a pandemia. A proposta foi aprovada pelo Congresso depois de um longo debate no Senado. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Os setores públicos, utilizando a pandemia, começaram a suspender, a cancelar repasses, a suspender parcerias, né, a usar medidas, né, para tentar não repassar recursos para as organizações. Se busca, ao final, é ter uma clareza de quais as regras que devem ser seguidas, a clareza sobre a orientação de como pactuar, de como executar, de como monitorar, avaliar e, ao final, de como prestar contas. A criminalização dos movimentos, das entidades, desses grupos que reivindicam ou que se organizam faz parte da própria história de formação da sociedade brasileira. É preciso primeiro entender o que são as organizações da sociedade civil, também chamadas de OSCs. Está lá na lei. São entidades privadas sem fins lucrativos que aplicam todos os seus recursos na realização de seu objetivo social. Também são consideradas OSCs as cooperativas sociais que trabalham em projetos de interesse público, como o combate à pobreza e a geração de empregos. E ainda as organizações religiosas que atuam em projetos de cunho social. A Lei 13.019 de 2014, que trata justamente das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Até o apelido que foi colocado, MIROSC, né, ele vem dessa agenda política de compromissos que se chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é uma pauta da própria plataforma para um novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, de melhorar essa ambiência regulatória, de melhorar não só a legislação, mas a institucionalidade, o reconhecimento da importância das organizações para o nosso país. Algumas organizações tiveram que acionar a justiça para continuar a receber recursos do governo. A pandemia, ela nos lançou num cenário incerto e desde março de 2020, quando iniciou o isolamento, infelizmente, os setores públicos, utilizando a pandemia, começaram a suspender, a cancelar repasses, a suspender parcerias, né, a usar medidas, né, para tentar não repassar recursos para as organizações, justamente no momento em que as nossas organizações estavam mais necessitadas desse suporte, desse apoio, para dar conta, né, da necessidade aí do atendimento à população. Muito nos preocupou as primeiras notícias que chegaram sobre a suspensão de repasse de recursos, a ausência de clareza no que deveria ser feito durante a pandemia por parte dos gestores públicos que orientam as organizações da sociedade civil no curso das suas contratualizações firmadas com o Estado. Há notícias, por exemplo, no município de São Paulo, de suspensão de repasse de recursos na área da educação. Essa suspensão foi revertida a partir de um diálogo com o Tribunal de Contas do município. Há também notícia semelhante no caso de Porto Alegre, onde foi judicializada a questão e também decidida a manutenção do repasse de recursos. A gente conseguiu suspender essas medidas, né? Conseguimos revertê-las, muitas delas por decisão administrativa, mas algumas por decisão judicial, como a própria doutora Laís colocou aqui. Em Porto Alegre, a gente precisou acionar o Ministério Público, né, e o Poder Judiciário para que a Prefeitura voltasse a fazer o repasse para as organizações, para elas darem conta de atender o dia a dia aí das comunidades, né? Hora de conhecer os principais pontos do projeto que pretendia evitar a interrupção de repasses durante a pandemia. O texto garante o repasse de ao menos 70% dos recursos previstos nos contratos. As verbas continuarão sendo repassadas, mesmo que as metas não sejam cumpridas.
As prestações de contas podem ser adiadas por até 6 meses depois do fim das medidas restritivas. E caso tenha de devolver algum recurso, a entidade terá um prazo de até 96 meses para pagar. No veto, o governo argumentou que a lei não poderia retroceder para alcançar os contratos já em vigor, além de gerar despesas não previstas. Para as organizações da sociedade civil, o projeto vetado traria mais segurança jurídica. Apresenta soluções para dar mais segurança jurídica tanto para os gestores públicos quanto para as lideranças, para os gestores das organizações da sociedade civil. O que se busca, ao final, é ter uma clareza de quais as regras que devem ser seguidas, a clareza sobre a orientação de como pactuar, de como executar, de como monitorar, avaliar e, ao final, de como prestar contas. O projeto de lei em questão, ele propõe a criação de um regime transitório na relação do poder público com essas entidades, para essas parcerias. E por que é importante a criação de um regime? Ora, em cenários de crises, como essa que nós estamos vivendo, se tem um consenso minimamente de quais são os problemas, quais são as possíveis soluções e, principalmente, de que forma nós vamos combater tudo isso, é de um grande avanço para o poder público. O PL 4113, ele vem justamente para suprir essa lacuna, para que a gente não fique, como disse a doutora Lina, não ficamos à mercê do bom senso dos gestores e gestoras, para que, a partir da sua interpretação e da sua analogia, né, estabeleçam se pode ou não pode aquela organização dar conta e seguir com a sua atividade. Mas as instituições que têm parceria com o governo são minoria entre as organizações da sociedade civil. Quase 70% não acessa nenhum recurso público. Ou seja, a atuação das OSCs no Brasil, ela é a partir da solidariedade da base da sociedade e, inclusive, de várias empresas, né, que têm um compromisso social, que são socialmente responsáveis. Dessas que recebem acessos de recurso público, cerca de 10% acessam recursos estaduais e apenas 5% federais. A grande maioria das organizações acessam recursos públicos municipais. E que, para acessar esses recursos, nós temos, como já foi citado aqui, a Lei 13.019, né, que estabeleceu procedimentos transparentes, direitos e obrigações e, principalmente, o foco nos resultados. A gente criou, claro, todas essas ações por falta do poder público na comunidade e com a ajuda de muitos voluntários. 90% de nossas doações são de pessoas físicas. Claro, algumas empresas nos apoiaram bastante, mas contamos com a sensibilidade e com o apoio e a solidariedade de muitas pessoas para enfrentar o momento tão difícil que nós estamos passando. Infelizmente, esse trabalho silencioso, às vezes, ele tem como base a descrença que a sociedade tem no Estado, né? O Estado que ignora as dores da sociedade, que desrespeita e, infelizmente, às vezes até que mata os cidadãos e as cidadãs, né? Então, não é por outro motivo que quase 80% das organizações sociais fazem o seu trabalho sem recurso público. E isso é uma coisa que precisa mudar. E é aí que entra a grande importância das doações privadas. Essa arrecadação, quem trouxe isso foi a Datafolha Ambev, através do monitoramento da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o valor de 6,4 bilhões que foram distribuídos durante os anos do ano passado. Esses dados dessa pesquisa demonstram elevação na quantidade de doadores e voluntários. Corresponde à realidade, dentro da percepção dele, então isso é real. Esse valor foi repassado e chegou até vocês e foi distribuído para as pessoas. A atualização do dado hoje no site é de mais de 7 bilhões de recursos mobilizados, doados às organizações em função da Covid, pelo monitor de doações da BCR. E, de fato, senador Stevenson, a gente teve esse momento de uma grande mobilização, depois um certo arrefecimento, e aí uma necessidade de uma nova onda de mobilização para a captação de recursos. Sabemos que a maioria das organizações da sociedade civil não celebra a parceria com os governos. Elas agem por conta própria, catalisando essas forças preciosas que são as doações e o trabalho voluntário.
Então, como podemos estimular e apoiar parcela das organizações da sociedade civil que não recebe financiamento público, mas que realizam um trabalho tão importante em nossa sociedade? As organizações também precisam mobilizar recursos de outras fontes, né? E uma das fontes, além das empresas, são as pessoas físicas. Todos os incentivos fiscais, seja na área de criança e adolescente, idoso, cultura, enfim, saúde, câncer, deficiência, esporte, que são as áreas existentes que podem ser acessadas pelas organizações, a gente tem tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Mas tem um incentivo fiscal específico que é só para a pessoa jurídica a possibilidade de dedução fiscal. Se a gente pudesse também abrir ele para a pessoa física, ele está fechado desde 1995. Na pandemia, as doações aumentaram de forma significativa. Mas a necessidade continua. É necessário a gente continuar essa mobilização e, inclusive, ter uma cultura de doações no país para além da pandemia. A pandemia só torna tudo mais emergente, a pandemia torna tudo mais urgente, mas é necessário a gente entender o papel desses atores da sociedade civil que se disponibilizam a se organizar enquanto cidadania brasileira, atuar em temas que são tão caros para o nosso país. Então, a gente precisa realmente olhar para esse tema do campo da sociedade civil organizada com cada vez mais estratégias de estímulo para que a gente possa, de fato, alcançar um melhor patamar da cidadania brasileira. Mais do que nunca, a gente precisa de todo o apoio do Congresso, dos senadores, para que se mude a chave, se tire essa cultura, né, de se achar que essas organizações são uma mera complementação do poder público, que é uma questão de caridade. Não é, gente. A própria Constituição coloca essas organizações como representantes da sociedade civil, como protagonistas de políticas públicas sérias e importantes. E as doações da sociedade civil estão no foco dos governos estaduais para se tornarem alvo da tributação. A maior preocupação para aquelas organizações que não acessam recursos públicos é a preocupação com o ITCMD. Há muitas tentativas do Estado de impor tributação sobre doações solidárias. ONGs, cooperativas, instituições religiosas. Afinal, qual o tamanho do terceiro setor no Brasil? Dados, por exemplo, do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, é possível ver no site, demonstra que são mais de 45 mil projetos, em média, que essas instituições estão rodando em todo o país. Movimentamos em torno de 3% do PIB nacional. Né? Nós somos um segmento de muita relevância, além da relevância social, por estarmos na linha de frente, né, das temáticas de maior interesse social da sociedade brasileira, também porque temos esse peso, essa importância na organização do país. O mapa das OSCs aponta para a existência de quase 1.200.000 entidades no Brasil. Cerca da metade atua no desenvolvimento e defesa de direitos. 20% são ligadas a alguma religião e 12% trabalham na área de cultura e recreação. Por outro lado, há apenas 3 organizações ligadas à habitação e menos de 700 voltadas para o meio ambiente. Defendemos direitos sociais. As nossas organizações elas nasceram, né, ou de algum drama, ou de alguma tragédia pessoal, ou tragédia coletiva, né, ou da violação de direitos, ou da ausência de alguma política social. Então, é da nossa natureza demandar política pública, demandar, né, o atendimento de direitos. A publicação do IPEA mostra que as organizações da sociedade civil são responsáveis por quase 2.300.000 empregos diretos. Mais da metade desses trabalhadores estão na região Sudeste, mas nas regiões Sul e Nordeste o número também é expressivo. Um setor que gera tantos empregos formais não pode ser desprezado, mas ainda há muito o que melhorar.
não só a Lei 13.019, mas vários atos normativos foram modificados, a Lei 2.101 da filantropia, e especialmente a própria legislação tributária, 9532 de 97, hoje autoriza expressamente o pagamento de pessoas com recursos públicos ou independentemente dos recursos públicos, sem a perda dos benefícios fiscais. A gente está falando da profissionalização, da possibilidade das pessoas se dedicarem exclusivamente, inclusive da gente atrair jovens que queiram fazer carreira nas organizações da sociedade civil. Para isso, a gente precisa ter uma legislação que induza e que permita com que essas pessoas possam crescer dentro das organizações. Um outro problema é a visão que a sociedade tem do terceiro setor. A gente está vivendo ultimamente, professor Confuso, momentos ruins, né? Tempos estranhos para as ONGs. Elas estão totalmente criminalizadas, conseguiram pegar as ONGs e tornar elas uma coisa ruim. Sim, há uma campanha, né? Eu aqui no Senado já houve as CPIs das ONGs, né? Acredito que 2 ou 3 CPIs com esse nome, né? Com essa alcunha. Tem uma pesquisa feita por uma parceira nossa que demonstra que quando se critica as ONGs, se critica as ONGs no geral. Quando se critica uma empresa privada, se critica aquela empresa, né? Se resguarda as empresas privadas como um todo. Então, realmente essa campanha ela precisa ser enfrentada, a gente precisa valorizar as ONGs, as organizações da sociedade civil, que têm um papel essencial para a sociedade brasileira. Por que existe hoje, em um momento que a gente precisa tanto dessas ONGs, essa demonização, essa caça às ONGs, achar que elas estão ali de um lado A ou do lado B, contra um governo A ou a favor de um governo B. A maioria dos governos democráticos conseguem conviver com essa situação, né? A democracia ela exige, ela é a arte do diálogo, né? E da gestão de interesses. Eu acho que a gente sofre a criminalização justamente daqueles setores e segmentos que não prezam a democracia, né? E aí vem qualquer crítica, né? Uma oposição político-partidária, o que não tem a ver. Nossas organizações não são partidárias. A criminalização dos movimentos, das entidades, desses grupos que reivindicam ou que se organizam, faz parte da própria história do Brasil, como bem colocou o nosso colega Mauri, né? Faz parte da própria história de formação da sociedade brasileira. Toda vez que um grupo que defende alguma causa de alguma região do Brasil se organiza, geralmente o Estado brasileiro ou outras organizações constituídas, né, o status quo, ele vai com muita força para a sua dissolução. No caso, mais modernamente, o que chamamos de criminalização. A gente não pode partir do princípio que não vai ajudar essas instituições porque alguém diz que elas não estão fraudando. Mas qual é o papel das OSCs na sociedade? Até que ponto elas devem substituir tarefas que podem ser consideradas obrigações do Estado? A questão é polêmica, veja. Diversas parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil tocam serviços públicos sociais de grande relevância em nossa sociedade. Então, nós estamos aqui, por exemplo, falando da situação de pessoas em situação de ruas, que são muitas delas acolhidas por essas instituições. Nós estamos falando dos centros educacionais, na educação infantil, estamos falando da questão da pessoa com deficiência e tantos temas na área ambiental, cultural. É necessário a gente entender o papel desses atores da sociedade civil que se disponibilizam a se organizar enquanto cidadania brasileira, atuar em temas que são tão caros para o nosso país. Em todas as áreas de atuação, seja aqui como foi citado, na assistência, na saúde, na educação, mas também na cultura, na defesa do meio ambiente e em muitas outras áreas, inclusive de desenvolvimento de tecnologias, né? Essas ONGs, a maioria estão no Brasil porque o Estado brasileiro falhou. A ausência do Estado faz com que a sociedade civil, que tem um olhar de empatia pela sociedade, pelos que recebem menos nesse país. É isso, valorizar o que a gente vem fazendo, e a gente só faz porque o Estado não está cumprindo o seu papel, não está fazendo bem feito. A ONG não vem para substituir o Estado. Não é essa a função. Pelo contrário, ela inclusive pode até pressionar o Estado de cumprir o papel que não está sendo cumprido.
Sobretudo, nós temos inúmeros exemplos na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, em vários exemplos. Então é importante dizer isso, que ONGs, elas são muito importantes, mas elas não vêm substituir o Estado. O Estado tem que manter a função, né, social, os serviços públicos, né? Nós temos aí, o que seria do Brasil se não fosse o SUS, por exemplo, nessa pandemia? Mas é fato que, quando a pandemia tirou todos do seu eixo habitual, as organizações da sociedade civil tiveram um papel fundamental no socorro aos mais necessitados. O plano de trabalho antes da pandemia, eles geralmente eram focados ao empreendedorismo. As pessoas se capacitarem para ter capacidade de trabalho, para ter a sua própria atividade de trabalho e renda, para fortalecer a sua atividade cultural. E de uma hora para outra, a demanda necessária é por comida. Vimos que a Paraisópolis é a realidade de muitas comunidades, é a área de serviço. Então, aqui estão as empregadas domésticas, aqui está o pessoal, os pedreiros, aqui estão as pessoas que trabalham no comércio. E essas pessoas foram as primeiras a serem desempregadas. Então, a gente viu que a fome ela ia aumentar na comunidade e resolvemos distribuir cestas básicas. Fomos as primeiras a chegar na ponta quando aconteceu a pandemia. Né? Fomos as primeiras a estarem na linha de frente, a identificarmos que, a partir do isolamento social, aquela grande parcela da sociedade brasileira que depende, né, da atividade econômica ativa para poder desenvolver as suas atividades, a sua sobrevivência, a sua subsistência, nós somos as primeiras a chegar e nos darmos conta de que a pandemia ia ser um grave problema social, econômico, além do problema sanitário. O Palácio dos Bandeirantes está a poucos quilômetros aqui da comunidade de Paraisópolis, mas quando tem qualquer problema com a comunidade, quem ela procura somos nós. A gente é desde o gás até socorrer uma mãe que sente dor para ganhar o seu filho e não consegue ter atendimento. As ações realizadas em Paraisópolis resultaram num momento especial da reunião. Olha, Sueli, quando eu ouço pessoas como vocês, e todos aqui, mas em especial vou dirigir minha palavra a você, eu entendo por que eu estou onde estou. Né? Você me dá um propósito, né? Você me faz ir além das questões jurídicas, você me traz um direito vivo, que é o direito que eu acredito. Existe um porquê para a gente estar aqui, não é à toa. Doutora Liliane, obrigada. Também a gente fico muito honrada, dá força também ouvir palavras tão bonitas como a senhora falou. Obrigada. Vocês de Paraisópolis, eu acompanho, tudo sai em jornal, revista, eu leio. Vocês vieram demonstrar que o Brasil tem jeito. Vocês não foram atrás de prefeito, não foram atrás de governador, não foram atrás de presidente. Não é? Lógico que todos podem colaborar, mas vocês resolveram enfrentar a dura vida da realidade da favela. Se eu fosse assim, uma autoridade que tivesse uma repercussão internacional, eu daria para vocês um prêmio Nobel, talvez da paz. Bom, resta saber como o Congresso vai reagir ao veto presidencial. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.